Olá, pessoal. Sou a professora Tailane. Essa página foi criada em 2007 para auxiliar meus alunos na época para assistir várias vezes aulas da graduação. Depois veio a pandemia e nós interrompemos essa página devido a ter o recurso já pela plataforma da faculdade. E agora eu voltei porque tenho recebido muitas perguntas de ex-alunos sobre alguns tópicos. Então, eu vou começar com a primeira dúvida de uma aluna sobre tabletop. Espero que seja útil para várias pessoas. E quem tiver dúvida, eu deixa no comentário, segue a página que eu vou te ensinar meu conhecimento de 30 anos em dentística e oclusão de graça, porque a minha essência é de docente, é de professor e eu espero cooperar com a profissão de vocês para que vocês alcancem muito sucesso na carreira de vocês. Então vamos lá. Tabletop. Tabletop é a mesa oclusal. Então, é como se fosse uma faceta colocada sobre a oclusal dos dentes. Ela é bem fina, ela tem 0,6 milímetros, podendo chegar a 1 milímetro, 1 milímetro e meio, 2. Dependendo dessa espessura que eu preciso acrescer, eu vou escolher o material restaurador. Entenderam isso? Então, se eu tenho um espaço de 1 milímetro que o dente foi desgastado, ou por erosão ácida, ou por desgaste por bruxismo, eu tenho 1 milímetro, 1,2, eu posso utilizar a resina composta tranquilamente. Até 2 milímetros ela tolera bem, mas daí a gente tem que escolher a resina correta. Agora, acima disso, um desgaste maior, o ideal seria que nós partíssemos então para as restaurações indiretas, os tabletops indiretos, cerâmica ou mesmo resina de laboratório. Então, aqui eu quero mostrar para vocês. Essa é uma paciente que me procurou para fazer estética. Contudo, ela tinha travamento de masseter, dor de cabeça constante, dizia que tinha sinusite. Mas já tinha ido no otorrino e descartado, não era sinusite, não era labirintite. E ela tinha essa dor constante e foi percebido no exame clínico um desgaste generalizado nos dentes posteriores. Não em todos, mas pontos de desgaste muito grande e já estava afetando aqui dentes anteriores e inferiores com desgaste. Então aqui ela já está reabilitada em resina, nós levantamos, ou seja, recuperamos a DVO dessa paciente, criando o espaço para conseguir a desoclusão e acertar a parte estética que era a queixa da paciente. Então, o que você, dentista, tem que entender é quando um paciente leigo vem no teu consultório e vem procurar você, ele quer algum tipo de tratamento. Mas será que só isso é o que ele precisa? Nós temos que devolver saúde. O paciente, ele com a internet hoje, ele está bem orientado, mas a gente não vai só no dente da queixa. A gente tem que fazer uma análise geral da boca do paciente. Aqui uma visão de uma outra paciente, onde nós colocamos tabletop aqui no dente 46 e no dente 36, e aqui já iniciou o desgaste do dente 33, 32, 31, mas leve desgaste. Ou seja, esse paciente ele estava com apertamento por falta de toque. Ele tinha restaurações de resinas desgastadas, antigas, mas não tinha recidiva de cárie. As resinas só tinham já desgastados, então ele não tinha mais as vertentes triturantes. Quando se ocluía, esses dois dentes não tocavam. Consequentemente, ele tinha o apertamento. Não tinha dores faciais, dores nenhuma. Esse é um problema clássico de oclusão. O paciente sofreu desgaste natural da resina composta, muito bem feita, e estava já com a sua vida útil finalizando no dente 36 e 46, e não ocluía. Como nós temos células proprioceptivas nas raízes, no final desses dentes que levam mensagem para o cérebro, esses dois lados, a parte neuromotora, não tinha ligação. Então, qual que é a mensagem que é para o cérebro? Eu preciso encontrar esses dentes. Então, ocorria um apertamento, no caso dela, noturno. Então, esse apertamento para tentar encostar os outros dentes e, consequentemente, estava desgastando os outros. Essa paciente também veio à procura de estética, mas não adiantava fazer a área estética se eu tenho um problema de oclusão. Por quê?
porque vai fraturar essas facetas, essas lentes de contato ou o fechamento de diastema. O que eu fizer na parte estética vai quebrar, vai soltar. Então, eu tenho que ter essa análise da mordida do meu paciente, do conforto mastigatório, tá? Lembrando para vocês, uma regrinha básica em oclusão: dente não encosta. Então, durante o dia, nós não mantemos os dentes encostados. Quando nós falamos, os dentes não encostam. Quando comemos, os dentes não encostam. Quando sorrimos, os dentes não encostam. Dente não foi feito para encostar. A boca fica semiaberta entre os dentes e só cerra o lábio. Então, isso é posição de repouso, dimensão vertical de repouso. O dente não fica com dimensão de oclusão o tempo todo, porque daí você vai ter uma fadiga muscular. Então, uma disfunção muscular e não articular. E as disfunções musculares nem sempre precisa-se de uma placa para tratar. Recuperando a parte da dimensão vertical de oclusão, recuperando esses dentes que estavam desgastados, colocando em oclusão, automaticamente esta paciente vai eliminar o seu apertamento. E nessa situação clínica, esse paciente, olha, com perda de DVO, vários desgastes, chegando com proximidade pulpar, fizemos teste de vitalidade, todos os dentes com vitalidade. Precisamos fazer o quê? Levantamento dessa mordida. Não tem disfunção articular, tem uma tensão muscular. E aqui nós fizemos o levantamento dele com planejamento, vou falar daqui a pouco, e nós levantamos essas mordidas em alguns pontos. Esse paciente tinha ausência dentária, onde foi feita cirurgia de implante por um colega. Nós trabalhamos numa clínica especializada, então o implantodontista fez o implante nessa região para colocar a prótese, e nós vamos fazer então o acompanhamento deste paciente, mas a princípio já está com as resinas compostas, recuperando a sua função mastigatória. Estamos trabalhando essa função muscular do paciente e ele reaprendendo a comer para depois ele passar por uma reabilitação mais complexa. No caso aqui, esse planejamento já traz assim vida para o paciente, né? Oclusão, poder comer direito é vida. Então vamos lá, nós temos várias técnicas para fazer tabletop. Nós temos a técnica direta, que a gente não precisa de preparo. Por quê? Porque o dente já está desgastado. Essa técnica direta você tem que ter bastante habilidade, porque você vai fazer a restauração, o tabletop, direto na boca do paciente. Como fazer uma restauração oclusal? Só que sem preparo nenhum. O desgaste já é o preparo. Nós temos aí a técnica adesiva, selecionar o bom sistema adesivo e essa técnica. Nós podemos usar tanto a resina convencional quanto a resina injetável. O que eu vou fazer para vocês hoje, aqui o modelinho do hands-on, é essa técnica semidireta. Ela também não precisa preparo. E por que ela chama semidireta? Porque eu vou fazer na boca do paciente, só que eu vou tirar o tabletop da boca do paciente e vou cimentar. Ou seja, eu vou compensar a contração de polimerização da resina composta, vou envelhecer essa resina composta e vou cimentá-la na boca do paciente. Então, eu tenho aqui uma maior resistência da minha resina. Também pode ser usada a resina convencional e eu posso usar a resina Book regular. Na técnica direta também posso usar a resina Book se você quiser. Na técnica semi-indireta é quando eu moldo aquele dente e eu levo para o modelo de gesso ou um modelo de silicone. E, né, que tem silicone para modelo. E aí lá eu vou trabalhar. Mas para fazer essa técnica eu tenho que realizar alguns preparos. Proteção de cúspide, então eu vou ter que desgastar um pouco mais esse dente. Então, como nós abordamos hoje a odontologia minimamente invasiva, o ideal é que a gente faça sem preparo. Agora, claro, existem situações clínicas que eu vou precisar fazer fora da boca. O paciente não abre a boca direito, tem macuglossia, mesmo com isolamento absoluto. São vários dentes, então é uma técnica muito demorada. A técnica direta e semidireta é para casos isolados, 1, 2 dentes, você faz ali na boca do teu paciente tranquilamente. Quando você tem que fazer uma reabilitação com vários dentes, o ideal é que você prepare, você molde, e aí você vai fazer isso fora da boca. E situações da indireta, que são as resinas de laboratório e as cerâmicas. Então, para que eu tenha previsibilidade,
O ideal seria uma boa avaliação clínica em toda a situação, né? Você vai avaliar o paciente como um todo, a parte de oclusão, a parte da mordida, registro oclusal. E uma coisa interessante, quando você vai pôr o carbono na boca do paciente, a gente coloca o carbono de um lado, manda o paciente morder, depois põe do outro. Vocês já perceberam que o paciente joga o queixo para morder daquele lado? Vamos supor, põe o carbono lá direito, ele joga o queixo para morder lá direito. Põe do esquerdo, ele joga o queixo. O ideal é aquele carbono inteiro que pega as duas arcadas ou colocar o carbono dos dois lados para o paciente morder centralizado. Aí você vai avaliar isso, tanto essa mordida em RC como em máxima intercuspidação. Em RC, você põe o lado vermelho para superior, que vai marcar os pontos superiores em vermelho. Depois, isso o paciente está deitado na sua cadeira, deitado mesmo, coluna bem reta, cervical reta. Depois você senta esse paciente, vira o carbono para o lado azul e o paciente morde com o lado azul voltado para o superior. E aí você tem a MIC, a massa intercuspidação. O azul cobre o vermelho não cobre o azul. Quando nós temos esse ponto vermelho e azul coincidindo, RC e MIH, nós temos então uma relação de oclusão cêntrica. Quando não, ou nós temos a MIH, você pode optar em reabilitar em MIH ou reabilitar em RC. Tudo vai depender do quanto que ele teve de desgaste, quantos dentes foram desgastados. Bom, feito isso, avaliação de exame radiográfico, panorâmica, periapical, moldagem para montar no articulador, fazer o modelo de estudo. Você pode moldar, fazer o modelo físico ou virtualmente, né, escanear a boca do teu paciente e imprimir esse modelo para estudo. Claro que se eu vou analisar esse estudo, eu vou também registrar o arco facial, ou vou escanear, se for digital, né? Vai fazer a montagem no modelo, no articulador digital. Mas vamos lá para o tradicional, né? Todo mundo que tem scanner. O registro da oclusão. Aí eu tenho que fazer esse registro, eu posso usar jig, eu posso usar o jig de Lutia, eu posso usar tiras de long, leaf gauge, leaf wave. Vou deixar um canal aqui, mas é em inglês, tá, gente? Do leaf gauge, leaf wave, como que a gente trabalha com o leaf gauge e a silicona para oclusão, que é uma técnica muito bacana, desprogramadora para você ter o RC. Então, na descrição do vídeo aqui tem o link para vocês acessarem esse vídeo do leaf gauge. E aí nós temos a individualização do articulador. Depois que você colocou, você vai individualizar o articulador para o paciente. Essa individualização é importante. Então, nós fazemos esse procedimento para evitar vários ajustes na boca do paciente. Porque nós não temos a musculatura quando trabalhamos fora, nós temos o dente, né? Como se fosse só o esqueleto e o dente. Nós não temos a parte muscular, a parte motora. Então, a individualização do articulador, ela dá uma melhorada no tanto de ajuste que eu vou fazer depois. Na técnica direta e semidireta, o articulador é a própria boca do paciente. Por isso que você tem que ter bastante experiência para poder fazer essa técnica na altura correta, para que você tenha o mínimo de ajuste possível. E nós temos aí o enceramento de diagnóstico. Esse enceramento pode ser feito em cera pelo seu laboratório, ou você mesmo pode encerar ou fazer com resina composta vencida. Você vai fazer ali, você vai pegar esse modelo de gesso, vai passar super bonder, esperar secar e aí você vai colocando a resina composta, esculpindo, trabalhando. Eu acho interessante, se você não tiver um fluxo muito grande no consultório, você mesmo fazer, porque você já vai vendo certinho a parte anatômica, onde você vai trabalhar, você vai se preparar para atender o paciente. Depois disso, você vai fazer o mock-up, molda esse enceramento e transfere com brisa acrílica para a boca do paciente para refinar esses ajustes e ver aí como que fica a parte mastigatória e o conforto e o perfil do seu paciente. Então, fiz esse vídeo aqui para vocês para mostrar como que a gente vai fazer um tabletop. Neste caso, um dente isolado, um dente único, aqui o dente 26. Percebam que o paciente desgastou, vamos dizer assim, não tem as cúspides na mesma altura dos outros dentes e isso leva o paciente a ter apertamento. Então, como que eu vou reconstruir? Numa técnica semidireta. Então, lubrifiquei o dente com, no caso aqui, eu usei uma manteiga de cacau, poderia ser o gel à base de água. Peguei quase 5 milímetros de resina do tubo, né? Aqui eu estou usando a Beautiful 2 da Chufu,
Gosto muito dessa resina pela sua esculpibilidade, pela facilidade de manuseio com ela e, além do mais, ter a bioatividade. Mas poderia usar aqui também a Forma da Ultradente, poderia usar a Tetrix Ceram da Ivoclar Vivadente, a Impress Direct, são resinas excelentes para dentes posteriores. O que eu tenho que entender é que eu preciso de uma resina nano híbrida que eu tenha uma carga boa de resistência, né? Então ela tem uma resistência na mastigação muito boa e não vai desgastar com tanta facilidade. Então essas opções de resina são excelentes para se fazer o tabletop. A lubrificação é para que eu saque essa peça da boca e depois eu cimente, porque daí eu vou compensar a contração de polimerização fora da boca. Essa espátula que eu estou usando é uma espátula muito bacana da Millennium Golgran, chamada 3097. Ela é uma espátula que tem uma ponta de agulha bem fina e do outro lado como se fosse um Rollenbeck 6. Então essa espátula, ela auxilia bastante para fazer a anatomia dos dentes posteriores. Então aí você tem que ter um pouquinho de noção de anatomia, porque a intenção do tabletop é que a gente devolva a parte triturante do dente, ou seja, as suas vertentes triturantes e numa altura correta. Quando a gente faz a técnica semidireta, ou seja, faz na boca, saca para cimentar, direto na boca do paciente, nós temos assim uma maior quantidade de ajuste. Mas existem alguns macetes durante a colocação da resina e durante a tua esculpibilidade que você vai avaliando com o espelho e olhando essa parte do formato, tamanho do dente do paciente. Polimerizado por 20 segundos, sacando com a própria espátula e agora nós vamos complementar a polimerização na parte interna por mais 20 segundos. Acelerei a fotopolimerização porque todo mundo sabe aí o tempo de 20 segundos de fotoativação. Após a fotoativação, essa é uma pontinha da Shofu que ajuda a fazer o acabamento e polimento. Posso fazer todo ele na mão ou posso colocar na boca do paciente com uma cimentação provisória ou apenas segurando porque o encaixe é bom. Fica paradinha na boca, você apoia com o dedo e você passa essa pontinha da Shofu, que é com óxido de alumínio, que ela tira todas as ranhuras, excessos grosseiros com essa ponta. E aí você tem agora um One-Gloss. A One-Gloss, quando você passa ela seca, apertando, ela faz um acabamento da superfície. Aqui, como eu estou na bancada, eu molhei com uma gaze com água. Você vai molhar aí na clínica com a sua seringa tríplice, você vai molhar e vai passar leve. Aí a gente está fazendo o polimento. Essas pontas fazem isso de forma muito rápida, sempre molhando a peça para evitar o aquecimento dela. Peça polida. Aí está pronta o nosso tabletop. Então, você vai sacar esse tabletop, vai esquentar uma água a 80 graus e vai colocar essa peça dentro e vai aguardar 1 minuto. No outro potinho, você vai ter uma água gelada, bem gelada. E você vai tirar dessa água de 80 graus e jogar na água gelada. Espera 1 minuto, volta na água quente, volta na água gelada. E aí você teve o quê? Um envelhecimento dessa restauração e você vai ter maior resistência desse material. Toda a contração de polimerização foi feito fora. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a técnica de cimentação, ok? Então, tabletop na técnica semidireta é feito assim, porque a gente compensa a contração de polimerização. Poderia fazer diretamente na boca, eu não lubrificaria o dente, faria condicionamento ácido, aplicação do sistema adesivo e reconstruiria o dente. Aqui, depois de cimentado, nós passamos então por ajuste da oclusão e da desoclusão desse paciente. Então, é o que eu tinha para vocês hoje, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.